Tem pessoas abraçadas num boi que já está definhando, está magrinho. Não vai nem sair picanha desse negócio, de tão magrinho que ele está. Mas ele está lá afagando um boizinho assim, magrinho. Nem vai servir para mais nada. Mas está lá abraçadinho. Achando que Deus tem, é só isso que Deus tem para você. Não, Deus tem uma vida gloriosa. Deus tem uma vida de encher da presença de Deus. Tem uma vida de prosperidade. Tem uma vida de glória para a tua vida. Chamar aqui meu cunhado, meu amigo, e a gente se relaciona como mano. Pastor Fernando Lima, diretamente dos Estados Unidos. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você vai pregar em inglês, eu vou traduzir. Pode ser? Nando é um presente de Deus para a nossa família. É um amigo, um homem digno. Obrigado, tá? Você tem cuidado da minha irmã, tem amado a minha irmã. Eu lembro que eu falei para minha irmã assim: um dia você vai conhecer um homem que vai te amar. E quando ela conheceu o Fernando, que ela casou com o Fernando, ela falou comigo assim: sabe aquilo que você me falou? Está acontecendo, eu tenho sido amada. Que lindo isso, né? Sabia? Falou isso? Hein, carequinha? Amém, amado. Vamos orar. Senhor, aqui está, Senhor, o pastor Fernando tem ungido, meu amigo, Senhor. Eu não sei o que ele vai ministrar, mas com certeza, Senhor, vem do teu coração. Que possamos ouvir, Senhor, a tua voz, ouvir o teu coração. Capacita o teu filho, que ele seja cheio de espírito, sabedoria e revelação. Senhor, abençoa a tua igreja. Vem sobre a tua igreja, Senhor, trazendo, Senhor, revelação para o nosso coração, para que haja mudança, Pai. Muito obrigado pela vida do Nando, Senhor. Obrigado pela vida do teu ungido, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Quem pode dizer te amo, Jesus? Eu queria começar fazendo algo. Eu queria que a gente ficasse de pé e fazer algo que eu vivi na minha vida. O Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia. Queria que você colocasse a mão no teu coração e fizesse essa oração, essa declaração. Diga assim: eu estou vivendo uma mudança profunda, real e permanente. Diga de novo, com convicção: eu estou vivendo uma mudança profunda, real e permanente. Amém, queridos. Pode sentar. Essa é uma declaração que eu tive que fazer em um momento da minha vida, e várias vezes eu declarei, e o inimigo falava assim: que nada, você não está nada. E eu estou vivendo uma mudança profunda, real e permanente. Sabe o que aconteceu? Eu vivi uma mudança profunda, real e permanente, para a glória do nome do Senhor, porque Deus faz isso, querido. Se você é nascido de novo, você no seu interior é perfeito. Você é como Cristo. Você é como o Espírito Santo habita em você. Um terço de você está cheio da presença do Espírito Santo. Está entendendo? Mas a gente tem, como o pastor falou, o corpo e também tem a mente. E essa mente precisa ser renovada pela palavra. Então,
o que você faz quando você lê a Bíblia, quando você vem à casa de Deus ouvir a palavra, você está renovando a tua mente, para todas as esferas da sua vida reflita o que Deus já crê a respeito de você. Quando se entende, digo amém. Queria agradecer os pastores, o Mano, a Maninha. Gente, que casal, queridos. Eu ia dizer que eles não existem, mas eles existem. E eu tenho certeza que essa igreja está em boas mãos. Se você está visitando hoje aqui, talvez alguém te convidou, e você talvez esteja procurando uma igreja, eu tenho convicção de te dizer, você está no lugar certo. E eu posso até dizer que a procura acabou. Você está na igreja certa, no lugar certo, com os pastores certos. E aqui você vai ser tremendamente amado. Você vai ser desafiado a crescer. E eu creio grandes coisas de Deus para a tua vida neste lugar. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas vamos lá. A propósito, a minha querida esposa está ministrando hoje a palavra de Deus lá em Maricá, no Cara de Leão, na Cara de Leão de Maricá, e temos certeza que Deus vai estar usando ela tremendamente também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis 19, e nós vamos ler do 19 ao 21. Lembra dessa oração: estou vivendo uma mudança profunda, radical e permanente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que linda presença do Espírito Santo aqui, queridos. Deus está fazendo algo lindo aqui. Abriu? 1 Reis 19, do 19 ao 21. A propósito, você está perguntando: o que é isso na cara do pastor? É um band-aid, queridos, tá? Não se assusta não, não apanhei, amém, queridos? Eu fiz uma pequena, como é que se diz? Procedimento. Amém. Achou? Vamos ler? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que por si própria é linda, Senhor, é abençoada, capaz de mudar vidas, Senhor, capaz de transformar o nosso caráter, transformar a nossa forma de pensar. Deus, eu entrego esse momento, Pai, diante de Ti, Pai, para que Tu faças o que Te agrada, Senhor Deus. Fale com vidas, Senhor, unja-nos, Deus. Repreendemos nesse momento toda a distração. Em nome de Jesus, declaramos que a Tua palavra chega a ouvidos abertos, corações abertos, que vai trazer mudança permanente, radical, permanente, real e profunda, Senhor Deus, em nome de Jesus. E a igreja concorda dizendo amém. Queridos, hoje eu quero falar de um churrasco que mudou a história de um homem. Quem gosta de churrasco, querido? Tem churrasqueiro aqui? Eu sou gaúcho, mas sou meio gaúcho desnaturado. Eu ainda estou aprendendo a fazer churrasco. Eu moro nos Estados Unidos. Uma das vezes que eu fiz churrasco, o vizinho abriu a porta e saiu para fora para ver se eu estava queimando a casa. Mas deu para comer a carne, glória a Deus. O churrasco que mudou a história de um homem e de uma nação. Nesse texto, não vai dar para entrar em cada detalhe do background, mas o profeta Elias, o homem de Deus, havia sido dado uma incumbência de ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Então, aqui no versículo 19 diz assim: achou a Eliseu. Elias achou a Eliseu. E eu quero já começar dizendo uma palavra aqui para algumas pessoas que estão aqui. Não sei quem é, estou ainda conhecendo vocês, mas Deus te achou. Deus te achou. Deus sabe quem você é.
Deus sabe como você levantou, como você saiu, como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei, mas Deus te achou. Ele sabe quem você é. Ele te encontra, Ele te chama pelo teu nome. E Ele usa aquele homem de Deus, aquele profeta. E nessa igreja tem profeta, amém, queridos? Dá glória a Deus, igreja. Escuta a voz do teu profeta. Você vai prosperar, queridos. Não resista à voz do teu profeta. Ouça a voz do teu profeta. Mas Elias, o profeta, esse grande homem de Deus, encontra Eliseu, achou Eliseu. E ali nesse episódio que você acabou de ler, ele encontra aquele homem. E diz a Bíblia que Eliseu era filho de Safate. Safate no hebraico quer dizer ele julgou. Ele julgou. E aqui tem uma outra lição, uma outra palavra para pessoas nesse lugar. Talvez você cresceu num ambiente onde você não era valorizado. Talvez você cresceu num ambiente onde até te criticavam, diziam que você não vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa é uma fracassada. Quem sabe na escola te chamavam de burro. De repente você ouviu de professores, ouviu de pais, palavras usando da autoridade de forma errada para declarar uma sentença sobre a tua vida. E talvez você está vivendo num programa antigo na sua mente. Não, eu vou fracassar mesmo, porque meu pai me dizia que eu não ia dar em nada. Isso é uma mentira, queridos. Deus tem um propósito para a tua vida. E como diz aqui, Safate quer dizer, ele julgou. Jesus já foi crucificado na cruz no nosso lugar. Ele foi julgado no nosso lugar. E Ele também julga a tua causa ao teu favor. Podem ter dito de você que você não ia dar em nada, mas Jesus julgou a tua causa ao teu favor. Podem dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, mas Deus Ele julgou a sua casa ao seu favor. E Ele vai promover você para o próximo nível. Quantos creem que Deus é capaz de te promover para um nível maior? De bênção, de frutos no ministério. Isso aconteceu com Eliseu. Elias ali encontra esse homem, mas ele sabe o que a palavra de Deus diz a respeito dele? Ele estava arando a terra, ele estava trabalhando, ele estava ralando. E não era pouco, era 12 juntas de bois. 12 juntas de bois. Eliseu estava ralando muito, era trabalho duro. Esse homem era um homem excelente no seu trabalho. E aqui tem outra lição para nós. Deus chama ocupados. Deus chama muitas vezes pessoas que já estão atarefadas. Já eu chego na parte do churrasco, não se preocupe. Tem gente que está falando, quando é que vai começar o churrasco? Estou com fome, quero picanha. Não é literal, amém, queridos? Amém? Tem gente que é vegano também fica olhando, churrasco, como é que é isso? Fica tranquilo. Esse homem recebeu uma chamada da parte de Deus, através da vida do profeta. E esse profeta o encontra trabalhando. E ele não estava desocupado. Isso é diferente de estarmos entre empregos. Houve uma pandemia, um lockdown, pessoas até perderam empregos. E nós entendemos isso. Mas quem está sem emprego, ele está buscando emprego. Amém, queridos? Ele não está em casa assistindo Netflix ou querendo ser campeão do videogame. Ele quer trabalhar, ele está procurando uma oportunidade para ser produtivo. E são essas pessoas que Deus chama. Todos os discípulos que Jesus chamou para a linda obra que Ele tinha para eles, estavam já trabalhando. Era pescando, era coletando impostos. Esses homens eram ocupados. Deus não chama desocupado. Deus não chama preguiçoso, queridos. Amém? Diga assim, eu não sou preguiçoso. Eu trabalho. E mesmo que você ainda não esteja trabalhando, Deus vai te providenciar um emprego. É só você ficar ligado. Amém, queridos? Então a chamada de Deus é no tempo de Deus, da forma como Ele quer. E Ele chama pessoas que já estão empenhadas. O que eu tenho visto, não sei se aqui no Brasil é assim, mas eu vejo pelo menos lá nos Estados Unidos, tem geralmente nas igrejas poucas pessoas que fazem muitas tarefas. Por quê? Porque não é todo mundo que chegou ao ponto de dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor.
Às vezes tem pessoas que estão ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque na verdade tem outros que poderiam estar, mas não fazem, porque ainda não chegaram nesse ponto de dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. E é um eis-me aqui, onde você, se for para limpar banheiro, você limpa, se for para abrir e fechar a porta, você fazer o que for, queridos. Eu só sirvo para pregar, mas não arruma as cadeiras. Eu acho lindo aqui no final do culto, o pessoal sai limpando, é tão lindo, queridos. Isso glorifica a Deus. E Deus sabe do valor do nosso empenho. Deus vê o que você está fazendo. Deus achou Eliseu. Sabe o que ele está fazendo? Trabalhando. Você quer ser usado por Deus? Não me assustem, queridos. Vocês querem ser usados por Deus? Deus está mais do que interessado em te chamar, em te usar, te ungir, te capacitar. Deus está vendo como você tem desempenhado cada tarefa que vem na sua mão para fazer, até as que as pessoas não percebem. Quando você está limpando aquele banheiro sorrindo, quando você está cumprimentando alguém, aquele abraço apertado que passa amor de Deus. Deus está vendo tudo isso, e tudo isso tem valor. Glória a Deus. Estou correndo, vamos ao versículo 19. Elias então encontra aquele homem que Deus havia apontado, havia escolhido para fazer uma linda obra, um grande profeta que ia começar a ser preparado. E Elias lança a capa sobre ele. Lançar a capa tem a ver com cobertura espiritual. Amém, queridos? Diga assim: eu tenho uma cobertura espiritual. Existe uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. Existe uma diferença entre ser enviado e só ir. Existe uma diferença entre convicção, fé e presunção. Existe uma diferença entre entusiasmo e empolgação. São coisas que parecem a mesma coisa, mas não é. O chamado vem da parte de Deus e é iniciado no coração de Deus, e não começa na vontade do homem. Eliseu não falou assim: agora eu vou ser profeta. Ele foi chamado, ele foi escolhido. Amém, queridos? Isso passa por autoridade. Existe uma autoridade de Deus na sua vida. Deus trabalha por hierarquia espiritual. Você precisa de um pastor cuidando da tua vida, e aqui tem pastores. Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. O Senhor havia ordenado claramente para Elias, para ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Agora cabia Eliseu aceitar ou não. A escolha é de cada um de nós. Eu posso resistir ao chamado de Deus, ou eu posso me dispor para esse chamado. E quantas pessoas passam meses, talvez anos resistindo ao chamado. Eu já fui assim. Eu tinha maior medo de ser missionário. Eu dizia porque sabe o que? Eu tinha medo de Deus me mandar para um daqueles países lá da África, que os caras vêm e trazem aquela comida assim, sei lá, para comer besouro, alguma coisa assim. Sei lá, eles, né? Sabe como é que é? Aí a gente fica com medo. E se eu disser assim para Deus, Ele me mandar lá para Afeganistão, para a faixa de Gaza, né? Mas querido, se Deus te chamar e mandar para qualquer lugar assim, você vai ser realizado, você vai ser pleno, você vai estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas não deixe de dizer não pelo medo. Não deixe de dizer sim por causa do medo, porque o medo não pode ser uma motivação para a gente viver. A nossa motivação é o amor, já foi falado aqui. No amor não há medo, você só obedece. Eu falava para mim mesmo: não vou fazer, eu não quero ser missionário, eu fugia, sabe? E a gente pensa que Deus pode trazer uma pessoa pelo amor ou pela... Você já ouviu isso? Mas Deus tem outras ferramentas. Ele também tem uma ferramenta muito boa: a pressão. A pressão também faz com que a gente se submeta. Tem outra ferramenta boa que Deus usa. Talvez alguma pessoa está passando isso agora aqui: a insatisfação. Você está num bom emprego, talvez, você tem um lar abençoado, mas algo dentro de você está dizendo: tem mais de Deus para a minha vida. Eu estive nessa condição: um bom emprego, tempo de sobra, passeios, casado, feliz,
mas tinha uma insatisfação, algo, era o chamado de Deus. Deus tem chamado para pessoas aqui, queridos. Quantos podem dizer amém? Eu quero colocar um parênteses, não quer dizer que todo mundo tem chamado para ser pastor, para ser professor, não é isso. Nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo vai ser pastor, mas o que nós precisamos ter é uma disposição de dizer sim para o chamado de Deus, qualquer que ele seja. Talvez você tenha uma chamado para ser usado como um businessman, como um empresário, um empreendedor. Quem sabe você tem uma chamada para ser usado, todos nós somos chamados para ser usado onde quer que nós estejamos. Nós somos missionários onde quer que nós estejamos, queridos. O ID é para todos. O ID é para nós. Aleluia. E todos nós somos chamados para estarmos no corpo. E no corpo cada parte tem a sua função. Por menor que pareça, você está cumprindo uma função. Mas tem que dizer, eis-me aqui. Eliseu tinha a oportunidade de dizer sim ou não. Ele chegou no momento, não sei se fala em português forquilha na estrada. Como é que chama isso? Como é que é? Bifurcação. Obrigado. É muito tempo eu vou pregar em inglês, como é que é? Fork on the road. Bifurcação, entenderam? É isso aí. Ele chegou na bifurcação. O que eu vou fazer? Um chamado. Fico atrás dos bois, fico fazendo o que eu já estou fazendo há anos, fico aqui na minha situação, ou eu parto para cima? Eu vou obedecer o chamado ou vou deixar as coisas como estão? Querido, chega um momento em que nós temos que escolher entre ficar atrás dos bois, fazendo o que nós queremos, e estamos acostumados a fazer, ou obedecer ao chamado de Deus. Querido, do outro lado da sua obediência, terão lindas e ricas bênçãos. Aleluia, aleluia. Deus está chamando pessoas aqui. E a minha pergunta para você, o que você está esperando? Em que bois você tem se apoiado até aqui? Eliseu estava com os 12 bois lavrando a terra, mas ele teve que tomar uma decisão, e ele abre mão daqueles bois, dá tchau para os pais dele, porque ele já havia decidido, acabou, vou agora seguir a Deus. E tá, também aqui, queridos, deixa eu deixar bem claro, isso aqui não é uma licença para você largar o seu emprego e dizer, pastor Fernando falou para eu viver da fé. Calma, querido, não é assim. Segunda-feira eu vou embora para os Estados Unidos, tuas contas ainda você vai ter que pagar, não vai ser eu. Amém? Amém, queridos? Tem gente que fica naquela, não, agora eu vou viver pela fé, aí fica em casa, improdutivo. Não é isso, queridos, não estou falando disso. Eu estou falando uma obediência ao chamado de Deus, e aquilo que Deus te chama para fazer, Ele garante. Não é uma presunção, não é vou lá, vou fazer. Não, calma, deixa Deus fazer. Vou falar rapidamente nesses momentos que nós temos desses bois que Eliseu matou, sacrificou, fez churrasquinho, e que nós precisamos matar. Vamos falar sobre matando os bois. Eli, matando os bois. Tem bois que na nossa vida a gente tem que matar para Deus poder nos usar livremente. Primeiro boi, o boi da autopreservação. Tem gente que não consegue se lançar nos propósitos de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Eles pensam assim, poxa, eu vejo como aquele líder, cara, ele é atacado, ele tem algumas situações na vida dele, porque ele se lançou. Aí fica pensando, não, eu não vou fazer isso, eu gosto da minha vida desse jeito. Eu vejo como às vezes os líderes sofrem ataques. Todo mundo sofre ataques, querido, mas nem todos cumprem o seu propósito. Tem pessoas que dizem, não, eu não quero essa vida para mim. Ou dizem, quando tudo estiver melhor eu vou fazer. E aí os anos vão passando, sendo que a oportunidade de você servir a Deus é agora. A oportunidade de você dizer sim para o chamado é agora. A oportunidade, Deus está à procura de adoradores, mas Ele também diz para nós orarmos por trabalhadores. A necessidade de trabalhadores. Tem muitas coisas que essa igreja deseja fazer, mas precisa de trabalhadores que dizem, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Glória a Deus. Aleluia.
Não ignore que o amanhã não nos pertence e a oportunidade de servir a Deus é agora. Aleluia. Então, boi da autopreservação, mata esse boi, queridos, em nome de Jesus. Tem o boi da carreira. Pessoas que dizem assim: não, se eu começar a trabalhar muito na igreja, eu vou perder meu aumento, eu posso perder a minha promoção. Se eu seguir o profeta, a minha carreira eu posso colocar em jogo. Queridos, eu posso falar para você de experiência própria. Todas as vezes que eu disse sim, na verdade eu falei de verdade sim para Deus. Sabe o que Deus faz? Ele te promove. Eu recebi vários aumentos na companhia que eu trabalhava. Deus tem sempre me prosperado na minha profissão. E isso a gente ralando na igreja. Que Deus é assim, queridos. Ele te ama. Ele tem o melhor para você. Quando a gente se lança, o oposto daquilo que a gente teme acontece. Em vez de você pensar: vou colocar minha carreira em jogo, sabe o que acontece? Você é promovido. Te colocam na frente, não por cauda, queridos. Tem pessoas aqui que talvez você está andando em círculos há anos, sabe por quê? Falta dizer para Deus: eis-me aqui. Mas todo mundo na minha empresa foi promovido, estou lá ainda na mesma situação. Sabe o quê? Dá uma olhada. Eu não estou, pastores não falaram nada para mim, eu estou só falando o que Deus está colocando para dizer. Aleluia. Deus tem o melhor para você, não fique com medo. O que eu posso sair perdendo? Eu tenho sido tremendamente abençoado na minha vida profissional, servindo a Deus. Aleluia. Então, mata esse boi da sua carreira. Não abandone a carreira, amém, queridos? Eu estou dizendo, é uma entrega. Senhor, eu buscarei o teu reino em primeiro lugar. Vou continuar sendo um bom trabalhador. Porque também tem aqueles crentes chatos também, né? Misericórdia. Não seja um crente chato no seu trabalho. Deus está falando, tem gente rindo. Só não vale fazer assim, né? Queridos, também tem o boi de quem já se foi. As perdas de pessoas queridas acontecem na nossa vida. O luto faz parte. Mas nós não podemos nunca deixar que alguém que já passou determine o nosso sim para Deus. Tem pessoas que dizem: mas meu pai era daquela religião, minha mãe era de outra religião, nunca permitiu eu ser cristão, ser evangélico, servir a Deus. Nunca que eles iam aceitar isso. Queridos, uma vez Jesus falou uma palavra, ele disse: deixe os mortos enterrarem os mortos. Essa pessoa que passou na sua vida, ela foi preciosa e foi querida, mas ela não pode te parar de cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Tem pessoas que precisam abrir mão desse boi que já se foi e dizer: graças a Deus por essa pessoa que fez parte da minha vida, mas eu vou honrar a Deus antes de honrar qualquer outra pessoa. O boi das riquezas. Tem pessoas que pensam: e se eu obedecer ao meu chamado? E eu vou ter que abrir mão das minhas finanças, eu vou ter que abrir mão dos meus tesouros. Querido, qualquer coisa que Deus possa vir a te pedir pelo reino dele, Deus vai te recompensar muitas vezes mais, queridos. Porque Deus é um Deus galardoador dos que o buscam. Tudo que você semeia, tudo que você entrega, toda oferta, todo sacrifício, e o maior sacrifício foi o de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário por nós. Qualquer sacrifício, por maior que pareça para nós, é pouco. Qualquer boi que você tem que matar aqui nessa vida é pouco comparado com o que Jesus fez por nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Então não se preocupe: mas se eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Queridos, o meu interesse não é construir tesouros aqui na terra, queridos, porque isso tudo vai ficar. Eu quero entrar naquela cidade pelas portas. Eu quero ser digno de entrar diante naquele grande dia, entrar na cidade pelas portas e não ter do que me envergonhar, não ter de dizer: meu Deus, Deus, tu me confiaste tanta coisa e eu fiquei agarrado a coisas pequenas. Aleluia. O boi do conforto. Tem pessoas que falam assim: eu gosto da minha vidinha boa, eu gosto de ter a minha prainha no fim de semana, aí igreja, responsabilidade, eu tenho, reunião de líderes, isso vai atrapalhar a minha vida. Não, isso vai te abençoar, isso vai guardar a tua vida, a tua casa, teu casamento.
Aleluia. A Bíblia fala em Amós 6:1, diz que ai dos que vivem sossegados em Sião. Nós não podemos ficar sossegados, não. É o meu conforto. Ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Mata esse boi. O Espírito Santo é o consolador, porque nós precisamos. Sabe por que ele é o consolador? Porque a gente precisa estar desconfortável. E aí o Espírito Santo vem e nos conforta. Amém, queridos? Mas se está muito acomodado, fica difícil Deus trabalhar assim. Deus até fala com a pessoa na praia. Amém, queridos? Eu gosto de férias, aleluia. Amém? Tire férias, amém? Uma vez um pastor falou que na igreja dele, ele falou, vou tirar férias. Aí o irmão falou assim, mas o diabo não tira férias. Aí ele falou, mas vive no inferno. Como eu não quero viver o inferno, eu vou tirar férias, aleluia. Então abre mão, mata esse boi da comodidade. Está muito confortável, tem que começar a ficar desconfortável. Deus me trouxe aqui para te deixar desconfortável. Amém, queridos? Aleluia. Eu vivi isso pessoalmente com a minha esposa, nossos filhos, né? Eu morava numa das cidades mais conceituadas, considerada uma das 100 melhores cidades de se viver nos Estados Unidos, onde a gente tinha plantado uma linda igreja. E um dia Deus falou, agora nós temos uma chamada para vocês em outra cidade, em Newark. E a gente deixou tudo para trás, fechamos a porta da casa, fechamos a porta do caminhão de mudanças, e da noite para o dia fomos de classe média, né, para abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos. E aí, vivendo das economias, e vamos lá. Agora não vi ninguém falando amém bem alto, né? Já pensou, queridos? A gente às vezes pensa, poxa, que legal, queria estar lá na frente fazendo algumas coisas, queria que Deus me usasse, mas ninguém sabe o preço da sua renúncia, do seu eis-me aqui, as coisas que a gente faz, né, pastor? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E eu lembro de ter chegado em Newark, num daqueles cultos que, sabe que a glória, na verdade nem foi no culto, foi numa oração, uma reunião de oração. E sabe aquela reunião de oração que está uma presença tão gostosa? A gente estava meio que escorado, já meio bêbado no Espírito Santo, assim. E aquela presença gloriosa. E a gente com uma luta financeira. E Deus falou bem claramente no meu coração. Ele falou, você acha, ele me deu uma visão, e ele disse assim, você acha que eu te trouxe para aqui, para te dar uma vida pior do que você tinha? Deus é amor, queridos. Deus tem o melhor para os seus filhos. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe de cumprir a vontade de Deus por causa do medo. Isso vai te atrapalhar de viver coisas maiores e melhores em Deus. Hoje eu tenho uma casa linda. Nós temos, assim, Deus tem nos prosperado, queridos. Mas se eu tivesse falado não, talvez eu estaria ainda na mesma situação de antes. Outro boi, eu tenho que correr, que o tempo já passou. Boi da ansiedade. Existem pessoas que não dizem sim para Deus, elas estão agarradas naquele boi da ansiedade. Um poeta disse assim, a massa dos homens vive vidas de silencioso desespero. Que isso não seja a realidade da sua vida. Pessoas ansiosas ou preocupadas demais, ficam pensando em tudo que pode dar errado, angustiados, aflitos. Quantas pessoas vivem num silencioso desespero, que não as permite de serem dinâmicas em Deus, de se lançar, de se abrir para o que Deus tem para ele. Abra mão desse boi, mata esse boi. Tem pessoas abraçadas num boi que já está definhando, está magrinho, não vai nem sair picanha desse negócio, tão magrinho que ele está. Mas ele está lá afagando um boizinho assim, magrinho. Nem vai servir para mais nada, mas está lá abraçadinho, achando que Deus tem, é só isso que Deus tem para você. Não, Deus tem uma vida gloriosa. Deus tem uma vida cheia da presença de Deus. Tem uma vida de prosperidade. Tem uma vida de glória para a tua vida. Glória para Deus.
mas a tua vida vai glorificar a Ele. O boi da opinião dos outros, esse é outro que tem que ser morto. Familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, até crentes que você conhece, podem ser bois que te roubam a atenção daquilo que Deus te chamou para fazer. Cuidado com as amizades, querido. Eu, como pastor, tenho visto ao longo dos anos pessoas que colam com a pessoa errada e saem dos propósitos de Deus. Cola com gente que está indo para cima com Deus. Cola com gente que honra os seus líderes, seus pastores. Porque, nem vou falar. Deixa para a próxima oportunidade. Um jovem profissional em Chicago, eu lembro disso, na nossa igreja em Chicago. Ele veio, visitou a igreja, aceitou Jesus, veio à frente. Mas aí ele foi para casa, ligou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu aceitei Jesus. Ela começou a debochar dele, falou: o que você foi fazer? Agora você vai virar pastor, né? Esse homem nunca mais voltou na igreja. Ouviu a pessoa errada, valorizou a opinião de um familiar. Ele até prosperou financeiramente depois dali, numa carreira, mas o custou a sua família, sua esposa, custou seus filhos, seu casamento. O preço é alto, o preço da desobediência é alto, queridos. Obedeça, dói menos. Amém? Tenho que correr. Já falamos do boi da opinião dos outros, o boi do ego. Se você quiser proteger o teu ego e não mudar, queridos, não mata esse boi. Mas se você quer mudança, tem que deixar Deus tratar. E Deus trata usando pessoas. Deus trata usando teus líderes, teus pastores. Às vezes você acha que estão com, como se diz, estão te provocando. Não, querido, Deus está usando pessoas ao teu redor para tratar com a tua vida, para aquele ego ser crucificado e você poder verdadeiramente ser usado por Deus. O boi do abrigo. O que tem sido o seu abrigo? Tem pessoas que no momento de tristeza, dificuldade, ansiedade, está chateado, está ofendido, está sem graça, está sem jeito, elas correm para alguma coisinha que elas consideram ser abrigo para a vida delas. Não sei o que é, mas esse boi está te impedindo de se lançar? Em vez de você correr para Deus, que é o verdadeiro refúgio, o verdadeiro abrigo, você corre para coisas que não glorificam a Deus? Mata esse boi em nome de Jesus. Estou quase concluindo. O boi da oposição. Tem pessoas que até por empolgação dizem: eis-me aqui, ou falam da boca para fora, ou até tinham um desejo de fazer isso, querem seguir o seu chamado, querem ser bênção, mas acontece uma coisa: elas se deparam eventualmente com uma coisa chamada oposição, e elas imediatamente pensam que Deus não está naquilo, e aí elas retrocedem. Deus não nos chama para retroceder. Se Deus te chamou para uma linda obra, queridos, acredite, vai haver oposição. Não é de mão beijada, não é fácil. Tem que pagar o preço. Tem situações que você vai se ver deparado de oposição, mas não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás, é hora de seguir em frente. Quando Deus nos chamou, Deus deu uma palavra muito clara para mim, deu a palavra amplo. E quantas vezes que a gente se deparou por coisas que parecia que Deus nunca ia fazer isso. Prossiga, queridos, prossiga em frente. Vai ter oposição? Vai, mas você segue em frente. Seja firme, não seja mole, amém, queridos? Todo espírito de moleza fora, em nome de Jesus. O apóstolo Ezequiel, quando falou para a gente que a gente ia começar a igreja, ele falou: agora é hora de arregaçar as mangas. Tem que trabalhar, tem que estar disponível, a despeito da oposição. E sabe o que está acontecendo? O que aconteceu? A gente prosseguiu, e o que Deus estava vendo? Vidas lá na frente, que seriam abençoadas pelo nosso testemunho, pela nossa persistência, pela nossa resiliência. Amém, queridos? Essa nova geração precisa crescer em resiliência. Tem jovem aqui, tem millennials, tem geração Z, tem aqui, levanta a mão se você... Tem que ter perseverança, não pode ficar todo amuado por qualquer coisinha. Amém?
Tem pessoas que estão recebendo. Era uma junta de 12 bois. Eu vou terminar com 11 e 12. Esse boi, queridos, é um boi que eu tenho visto no ministério. É um boi que verdadeiramente tem tirado muitas pessoas do propósito. É o boi da ofensa. Quantas pessoas hoje vivem à margem daquilo que Deus queria fazer na vida delas, porque não consegue abrir mão de uma mágoa, de uma ofensa, de uma ferida, não conseguem perdoar. E sabe o que Deus disse? Jesus disse: se a gente não perdoa, Deus não somos perdoados. Já vi vez após vez pessoas que, não estou me referindo ao casal hoje, amém, queridos, que pediu a bênção, estou me referindo, queridos, no geral. Eu já vi tantas pessoas, queridos, na minha experiência como pastor, que saíram de um lugar achando que isso ia resolver. Eu tive falando com uma outra pessoa no Uber hoje. Liberei uma palavra a uma pessoa no Uber. Às vezes a gente está ofendido com um pastor, com um líder. Até saímos de uma outra igreja. Não sei, de repente está visitando aqui, você veio de uma outra igreja. Mas tem que liberar perdão. Tem que dizer: Deus, eu perdoo as pessoas que me feriram. Pode ser um irmão, um líder, quem quer que seja. Libera perdão. Sabe por quê? Porque você pode chegar numa igreja como essa, que é uma igreja querida, uma igreja amada, uma igreja tremenda em Deus, mas os seus olhos ainda não ainda estarão com o véu da falta de perdão. Você vai chegar o pastor Edson e vai ficar olhando como se ele fosse o pastor que te machucou. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Mas isso acontece. Pessoas que tem que resolver, tem que pedir perdão, tem que perdoar para poder ter uma vida nova com Deus, começar uma história nova. Em nome de Jesus, perdoe, queridos. Tem pessoas que trocam de escola quando na verdade tinham que passar de ano. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: meu irmão, você tem que subir de nível, você tem que passar essa fase. Passa a fase. No videogame é assim. Quem joga videogame? Amém? Para chegar na próxima fase, tem que passar aquela fase. Perdoe, querido, libera perdão, mata esse boi da ofensa, em nome de Jesus. Finalmente, o boi do futuro. Lembre-se, querido, que quando nós somos chamados, é um caminho sem volta. Depois de fazer o churrasquinho dos bois, não tinha mais como aqueles bois puxarem o arado. Picanha não puxa arado, amém, queridos? Matou, acabou, agora vamos em frente com Deus. Amém? E finalmente, esse homem deixa tudo e ele começa a seguir o profeta. E ele segue aquele profeta servindo. É levando água para o profeta, é carregando coisas para o profeta, é servindo, trabalhando nos bastidores. Mas nesse processo ele começa a crescer e aprender com o profeta. Precisa andar com o profeta, queridos. Mas entenda uma coisa: não caminhe com o homem de Deus, não caminhe com o líder, com o pastor, pelo que ele tem a te dar. Caminhe com o seu líder, caminhe com o seu pastor, pelo que você vai tornar-se caminhando com ele. Quando você entende, diga amém. Essa é uma linda igreja. Essa é uma igreja saudável. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E Deus quer chamar trabalhadores. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra para você. Mate os bois que tem te impedido. Mate as suas desculpas. Porque gente que é bom de desculpas é péssima em resultados. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. A chamada continua. A quem enviarei? Quem irá por nós? Um dia eu tive que dizer sim para Deus. Amém, queridos. Eu não sei para quem essa palavra é, queridos, mas eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Eu queria que nós fechássemos nossos olhos.
Deus pode usar pessoas aqui para abrir igrejas cara de leão em vários lugares desse país e do mundo, queridos. Amém? Deus pode usar pessoas que chegaram aqui, você nem sabe porque veio aqui hoje, mas Deus sabia. Sabe o que precisa fazer? Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor. Eu estou disponível. Eu mato as minhas desculpas, eu mato os meus bois, eu quero te servir. Eliseu fez um sacrifício que lhe custou algo, mas esse homem marcou a sua geração, marcou o seu povo e marca vidas até hoje, porque até hoje nós falamos o testemunho dele. Que Deus levante nesse lugar grandes homens de Deus, que Deus continue levantando nesse lugar pessoas que vão ser boca de Deus para as nações. Aleluia. Eu queria orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. O altar está aberto, queridos. Se você crê que essa palavra foi para você, venha para o altar, venha receber uma oração. Nós vamos estar orando por você. Pode vir mesmo, não tenha medo. Fala, deixa fora, joga fora o medo, queridos. No medo, o medo produz tormento. No amor não há medo. Quando você se entrega, sabe o que Deus faz? Ele te promove. Você começa a entrar nessa nova realidade, nessa nova dimensão de Deus. Eu quero orar por você e nesse momento pode vir à frente. Você quer receber uma oração? Você está se entregando para Cristo? Você está se entregando para o chamado que Deus tem para a tua vida? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Enquanto os ministros tocam, aleluia. Igreja, estenda a sua mão nessa direção. Comece a interceder, que isso é algo altamente espiritual. Correntes estão sendo quebradas, vidas estão se dispondo no altar para sacrificar algo que lhes é caro, algo que lhes é precioso. Mas eu declaro sobre essas vidas, não vale encantamento. Sobre essas vidas, Deus está trazendo algo lindo. Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, diante do teu altar, Pai. Aleluia. Espírito Santo, a obra é tua, essas vidas te pertencem. Aleluia. Esses jovens, essas pessoas, esses adultos te pertencem. Não sei, Pai, o que está passando na vida deles, mas tu sabes. E eu declaro sobre a vida deles, ó Pai, que eles estão disponíveis para o teu agir, disponíveis para serem usados por ti nesse lugar, disponíveis para caminhar com o profeta, disponíveis para serem instrumentos de bênção, de cura, à medida que tu os cura, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso pode vir.